Jair Bolsonaro encara Alexandre de Moraes, mas ministro não teve coragem de olhar na cara do ex-presidente. Teve confusão na entrada, teve advogado preso e parlamentares barrados. Veremos isso e nossas notícias internacionais no Giro pelo Mundo. Bolsonaro mudou de ideia e decidiu encarar de frente seu julgamento. Ontem eu até comentei que ele deveria fazer isso, como o presidente Trump fez no Tribunal de Nova York. Pois bem, ele fez, e vejam que Alexandre de Moraes não teve a capacidade de olhar na cara de Bolsonaro. Vejam bem, ele nem sequer se vira para a plateia. Os advogados fizeram suas sustentações orais, porém um detalhe chamou a atenção. O doutor Sebastião Coelho foi barrado. Só que o ex-desembargador é advogado de Felipe Martins, que está entre os denunciados. E teve um momento em que o doutor Sebastião perdeu a paciência e vejam como Moraes reagiu. Vamos lá. Percebam que Moraes está lendo a denúncia e está lendo tremendo. Olhem o papel na mão dele. Mas vai ter um momento em que o ministro vai parar e olhar para o lado. Sessões extraordinárias. Isso foi por causa dos gritos do Dr. Sebastião Coelho, que foi barrada. Para entendermos melhor como foi a situação, vejam o próprio vídeo do Dr. Sebastião. Só um pouquinho, Edson. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país, e nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Em determinado momento, mais ou menos por volta de 11h10 da manhã, Sebastião Coelho tenta novamente entrar no STF e acaba preso. Ele recebeu voz de prisão por Alexandre de Moraes. Foi levado para uma sala onde ficou detido por 40 minutos. Foi liberado após assinar uma ocorrência. A denúncia contra Felipe Martins não está sendo julgada hoje, então o STF usou isso para barrar o advogado. Mas ele não foi o único a ser barrado. Deputados federais que não deram o nome para serem incluídos na lista de visitantes também foram barrados e reclamaram bastante. Socorro, eu sou deputado, tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Metendo responsabilidade lá em cima, amigo, quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. Mas se fuder, pô. Acho que agora faz mais sentido essa viagem do Lula com todos os chefes do Legislativo. Todos eles saíram do país para se manterem distantes do julgamento e, dessa forma, legitimar a denúncia contra Bolsonaro. E quanto ao fato de o Bolsonaro estar presente, Moraes continuou sem olhar para ele. Vejam como ele só olha para o Zanin e para o papel. Se o Alexandre acredita nas coisas que está lendo, por que ele não olha na cara de Bolsonaro? Seria um bom momento, não? Mas acho que sabemos o porquê ele não faz isso. Bolsonaro deu entrevista após o encerramento do primeiro julgamento. Se esse julgamento de Bolsonaro segue como um teatro sórdido, outro julgamento já tem resultado definitivo. Carla Zambelli foi condenada hoje pela manhã após voto do ministro Toffoli. Tanto Zanin quanto Toffoli não respeitaram o pedido de vista de Cássio Nunes e votaram pela condenação. Com o pedido de vista do Cássio Nunes, Zambelli ganha pelo menos uns 90 dias antes de ser presa e levada para um presídio.
Seu mandato também será cassado em definitivo. E não dá para deixar de comentar aquela declaração de Bolsonaro ontem no podcast Inteligência Limitada. Mas da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Aí o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Bem, eu elogiei a atitude acertada de ir até o STF. Porém, não posso deixar de afirmar que essa declaração é totalmente fora de tom. Jogar nas costas da Zambelli uma culpa por algo que todos nós sabemos que não é verdade, pois Zambelli não presidia o TSE e nem tinha o poder para comandar tropa. Então, jogar nas costas dela o resultado de 2022 não é nada legal, sem contar que fere a própria narrativa do Bolsonaro. Pois se Zambelli é a culpada, então todo o processo correu nos conformes. E as urnas não são questionáveis, então? Se a culpa é da Zambelli, todo o resto não interferiu? Vamos fechar os olhos para toda a interferência dos Estados Unidos de Biden? O engraçado é que Bolsonaro estava com Tarcísio, que 2 dias antes estava elogiando o processo eleitoral. As eleições transparentes, pelas eleições limpas. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. A gente tem hoje, então, que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho, né, como garantidora da democracia brasileira. Então, parabéns a todos. Você pode questionar atos da Zambelli, como já questionei atos do Daniel Silveira, que foi na comitiva para a China e disse que lá era um comunismo light. A China é mais light, é um socialismo. Nem por isso vou fechar os olhos para a perseguição horrorosa que acontece no Brasil. Assim como me solidarizo com Silveira e qualquer outro perseguido, fica aqui a minha solidariedade a Carla Zambelli, que durante seus 7 anos de mandato nunca traiu as pautas da direita. Errar, muita gente erra, mas não pode ser jogada no lixo, ainda mais no momento crítico da vida